Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento às nossas aulas de angiologia, hoje nós vamos falar sobre a abordagem atual dos aneurismas de aorta, tanto os aneurismas torácicos quanto os aneurismas abdominais. Primeira coisa que a gente precisa saber é a definição de aneurisma, que é uma dilatação, mas é uma dilatação grande, né? Uma dilatação definida como maior que 50% do calibre estimado de um vaso. Olha só que pode ser uma artéria ou uma veia, tá? Então, aneurisma pode ser aneurisma venoso ou aneurisma arterial. E para ser chamado de aneurisma, aquela medida, aquele tamanho do vaso tem que estar maior que 50% a mais do calibre estimado. Então, por exemplo, um vaso que tem cerca de 1 centímetro, uma artéria ilíaca comum, mais ou menos 1 centímetro. Para a gente falar que ela está com aneurisma, né, está aneurismática, a partir de 15 milímetros, 1,5 centímetros, a gente pode falar que está aneurismática aquela artéria ilíaca, já que normalmente ela mede 1 centímetro, 10 milímetros. Existe a definição de dilatação ou arteriomegalia, se for numa artéria, né? Arteriomegalia, um aumento do tamanho de uma artéria, ou uma dilatação. É quando há aumento do calibre, só que é um aumento menor que 50%, até 50%. Então existe uma dilatação, essa dilatação não é grande o suficiente para ser chamada de aneurisma, tá? Então, definindo aqui, mais uma vez, a nossa proposta de aula, nós vamos falar de aneurismas de aorta. A aorta é essa estrutura, então. Essa estrutura aqui já é a artéria ilíaca comum, é o final da aorta. A aorta bifurca em artérias ilíacas. Ela nasce aqui no coração, então é a parte ascendente, onde a gente vê o aneurisma da parte ascendente. O arco aórtico, a aorta torácica. Aqui vem para a aorta abdominal, tem um outro aneurisma aqui, uma dilatação maior que 50% do valor estimado de uma aorta. A aorta tem mais ou menos de 15 a 20 milímetros, é o tamanho normal de aorta, né? De 1,5 a 2 centímetros, mais ou menos, é o tamanho normal desse vaso. E aqui é o final da aorta, ela termina na sua bifurcação. Então, as artérias ilíacas comuns aqui do lado direito, a artéria ilíaca comum do lado esquerdo. É o final da aorta. Os locais mais comuns de ter aneurisma, né, nessa aorta, 90% acontece, né, nesse segmento, 90%, somando todos esses números aqui, significa que 90% estão nesse pedaço da aorta, a aorta mais proximal, mais próxima do coração, seja na parte ascendente, que é 40%, no arco aórtico, onde estão os vasos da base, o tronco braquiocefálico, a carótida esquerda, a subclave esquerda, né? São os vasos da base, ou na parte descendente da aorta, que é mais um segmento, até um ligamento que a gente não vê aqui, é o ligamento suspensor da aorta, né? Ele vai dividir o que seria a aorta descendente com a aorta torácica. Tudo isso aqui, então, seria a aorta torácica. No diafragma, quando ela passa no hiato diafragmático, então ela penetra no abdômen, deixa de ser torácico e entra na parte abdominal. O diafragma é esse limite. Aqui vai chamar, então, a aorta abdominal. E aqui estão mostrando os ramos viscerais da aorta abdominal. Então, tudo isso aqui é a aorta. Até a sua bifurcação. A diferença, então, entre torácica e abdominal é o próprio diafragma, e a parte ascendente, o arco aórtico, e a parte descendente da aorta. Então, esse segmento aqui. Então, nesse segmento curto, 90% dos aneurismas acontecem ali. 10% acontece no restante da aorta, seja torácico ou seja abdominal. A prevalência é em torno de 5%. Essa prevalência ela é típica, né? Ela foi configurada, caracterizada em homens acima de 60 anos, mas lembrando que o fato de ser homem já tem um risco 10 vezes maior de ter esse aneurisma.
Então essa prevalência pode mudar. Se for uma população geral envolvendo homens e mulheres, esse número aqui pode cair. Então, considerando apenas homens e idade de 65 anos, ela tem uma prevalência de 5%. Se for uma população geral, todo mundo, criança, qualquer idade, essa prevalência vai cair mais uma vez, vai cair também. Mas mesmo assim, olha o tanto que existe essa doença, né? Homens acima de 65 anos, 5% convive, tem esses aneurismas. Não quer dizer que eles são grandes, que vão romper e a pessoa vai morrer. Pode ter um aneurisma pequeno, mas é a prevalência. É 10 vezes mais comum entre homens em relação às mulheres, né? É bem mais comum em relação nos homens. Os principais fatores de risco são tabagismo, a idade avançada, quanto mais idoso, maior o risco de desenvolver o aneurisma, principalmente por fraqueza dessa parede, que a gente chama de degeneração da parede. A história familiar positiva também é um fator de risco, principalmente aumentando o risco de ruptura. A hipertensão e a dislipidemia, que é a alteração de colesterol, e a hipertensão, sobretudo as duas descontroladas, mal controladas, levam à degeneração também da parede da aorta, daí desenvolve o aneurisma. A doença aterosclerótica em outros locais, né, em outras artérias, já que a aterosclerose é uma doença sistêmica, ela compromete artérias ao mesmo tempo de vários segmentos do corpo. Então, uma pessoa que tem uma aterosclerose de coronário, uma aterosclerose de artéria femoral nos membros inferiores, é um fator de risco dela desenvolver uma aterosclerose na aorta e daí uma degeneração de novo, e essa degeneração fazer com que ela dilate, então ela fique aneurismática. 80% dos aneurismas são degenerativos por fraqueza da parede desse vaso, dessa aorta, e 15% são por causas de dissecção. Alguns, aqui em torno de 5%, não tem causa esclarecida, não conhecida. A gente classifica como idiopática, sem causa conhecida. Mas a grande maioria é degenerativa por dislipidemia, hipertensão, descontrolados, idade avançada e tabagismo. Esse é o paciente típico, né, do portador de aneurisma de aorta. E a dissecção é relacionada a um trauma, que eu mostrei aqui. Ó. Aqui é a parede de um vaso, tem a camada íntima, a média e a adventícia de um vaso, é a camada normal de todos os vasos, né? Então, que uma artéria tem essas mesmas camadas. Há um trauma, alguma lesão inespecífica, pode ser uma pancada, pode ser uma placa de aterosclerose, pode ser um fluxo rápido de uma hipertensão mal controlada, próxima à bifurcação, e havia esse processo de dissecção. Então o sangue passa aqui e a dissecção, esse machucado, esse trauma faz com que o sangue passe no meio dessas estruturas, no meio das camadas do vaso e vai dissecando. Essa dissecção pode ser longa, pode durar, ela pode ser pequena, né, poucos centímetros, mas ela pode ter vários, dezenas de centímetros, 40, 50, 60 centímetros, começar no coração e terminar lá no umbigo do paciente. Essa dissecção pode ser grave, muito grave. E essa parede, por ser mais fina daí, ela vai ficar dilatada até ficar aneurismática, até ficar grande. Então, causa de dissecção também envolve nos aneurismas. Esse filme que ilustra o que eu quero dizer. Aqui está mostrando, então, o arco aórtico, um trauma, uma perfuração que dissecou. Ao dissecar, aquela parede mais fina agora da luz falsa, ela dilata. E isso aqui é um aneurisma, né? Então, o sangue passa por aqui, dilatando, e essa estrutura toda fica aumentada de calibre, né? O vaso normal mede mais ou menos 20 milímetros, 2 centímetros. Mais uma vez, existe um trauma, pode ser com aterosclerose, que há um machucado, o sangue começa a passar entre as camadas, então luz falsa começa a circular sangue, ela vai distendendo e torna aquele vaso bem dilatado. Se tiver um tamanho maior que 50% do tamanho esperado dele, isso é um aneurisma, né? E a causa dele foi uma causa por dissecção.
E o tamanho do aneurisma tem uma relação direta com o risco de ruptura. É uma doença extremamente grave, uma vez que tem uma ruptura, a mortalidade desses pacientes é acima de 90%, porque é um vaso de grande calibre, de alta pressão, a pressão na artéria é 120/80, né? 120 milímetros de mercúrio, então é uma alta pressão, um vaso calibroso, é o vaso mais calibroso que a gente tem no corpo humano, então uma vez que sangra, o risco de choque hipovolêmico é muito alto, então tem uma mortalidade altíssima, mais de 90%, e essas pessoas ainda precisam chegar no hospital e serem tratadas, não adianta só chegar no hospital e esperar ser atendida. Um choque hipovolêmico ele ocorre em alguns minutos, né? Então, e por isso aí essa história toda dá uma gravidade a essa situação. E esse risco de ruptura está diretamente relacionado com o tamanho do aneurisma. Então, aneurismas menores de aorta, tá? Até 4 centímetros, tem um risco anual de 0,3%. Esses aneurismas que não são tratados cirurgicamente, não precisa. Lembrando que a aorta mede até mais ou menos 2 centímetros. Isso aqui é um aneurisma, está 100% a mais do diâmetro estimado daquele vaso. 4 centímetros é 100% a mais, é o dobro. Apesar de ser aneurisma, não tem indicação cirúrgica porque o risco anual é pequeno. De 4 a 5 centímetros, o risco aumenta em 5 vezes, vai para 1,5%. Também não tem indicação formal de cirurgia, só pelo tamanho. E a conduta é observadora, né? É expectante, a gente vai acompanhar o paciente de perto para saber se aquele aneurisma continua crescendo, uma taxa de crescimento. Mas não é uma conduta cirúrgica inicialmente, né? Apesar de ser aneurisma. A partir de 5 centímetros, 5 a 6 centímetros, já tem um risco que aumentou mais 4 vezes, né? Então, esse risco aqui, ele já é considerável. Então, esse paciente portador de aneurisma de aorta, e esse aneurisma mede mais que 5 centímetros, eles têm indicação cirúrgica de tratamento desse aneurisma, pelo risco de ruptura. É um risco considerável. Com até 7 centímetros, 10% mais risco ainda. 1 em cada 10 vão ter uma ruptura de aneurisma por ano. Então, o paciente precisa também, claro, ser operado. Acima de 7 centímetros, 1/3 de risco de ruptura, né? 33%, 1 em cada 3 vão romper esse aneurisma por ano. É muito grave, o paciente tem que ser tratado. A partir de 5 centímetros é a indicação clássica formal de tratamento do aneurisma pelo maior índice de risco de ruptura. Abaixo de 5, apesar de ter risco maior de ruptura, são riscos ainda considerados relativamente baixos, a gente não faz a cirurgia, a gente faz a conduta expectante. E, obviamente, quanto maior o aneurisma, continuar se aumentando, não tem trabalho mostrando isso tudo, mas se continuar se aumentando para 10, para 12, um risco altíssimo de ruptura por ano. Os aneurismas são classificados de acordo com o seu local anatômico, um local anatômico comprometido, né, que ele acomete. A importância disso é o acesso cirúrgico, o prognóstico, qual vai ser a conduta, porque de uma cirurgia nesse paciente, por exemplo, que é a classificação 1 de Crawford, essa classificação aqui é a 1, tem aneurisma aqui na aorta descendente, na torácica, na transição do abdômen, é um tipo de cirurgia, vai ser uma toracotomia, por exemplo. Esse aqui do tipo 2, que além disso, vou ver todo o tórax, envolve também o abdômen, já vai receber uma laparotomia, um acesso abdominal. Aqui, já mais baixo no abdômen, mais baixo no tórax e já envolvendo o abdômen, é uma cirurgia torácica mais fácil do que foi essa, que não envolve tantos os ramos dos ramos aórticos, né? Aqui dos vasos da base da aorta aqui estão envolvidos nessa classificação tipo 2, na tipo 1. Aqui na tipo 3 não, vai ser uma cirurgia relativamente mais fácil. Essa dilatação está abaixo do sexto espaço intercostal, da sexta costela. É uma cirurgia diferente, tem toracotomia com laparotomia, mas essa toracotomia é menor. Essa do tipo 4 já não tem lesão torácica.
nem na aorta arcaótica, a aorta ascendente, não tem nada, vai ser uma cirurgia com laparotomia. Então percebam que é a importância de uma classificação para a gente poder saber qual é o prognóstico, qual caso nós estamos falando. Todos aqui são aneurismas tóraco-abdominais, todos são. Estou com um paciente com aneurisma tóraco-abdominal. Próxima pergunta para entender qual o tamanho e qual a localização, porque isso depende de todo um tratamento, se é possível tratar cirurgicamente, de uma forma percutânea, por técnica endovascular. Isso tudo depende, então, dessa classificação. A mais usada é a classificação de Crawford, para classificar, então, aneurismas aórticos. Aqui está mostrando para vocês a importância disso aí, né? Das opções de tratamento, daí pela localização do aneurisma. Por sorte, o azar de um paciente, por ele ter um aneurisma do arco aórtico, ou ter um aneurisma infrarrenal, por ter um aneurisma tóraco-abdominal, dependendo da situação, da extensão do aneurisma, da localização do aneurisma, do tamanho do aneurisma, aquela conduta vai ser diferente. Então, o prognóstico vai ser diferente. As cirurgias convencionais, né, com toracotomia, que é um paciente que recebeu uma toracotomia, uma esternotomia, assim, se cortam os ossos aqui, a costela, né, aberta, então tem uma esternotomia, uma incisão grande, ampla, os pulmões, né, então se mexe com a ventilação do paciente, é uma recuperação mais lenta, dolorida, existe uma mortalidade operatória de 1/4, 1 a cada 4 pacientes pode evoluir ao óbito por conta do porte dessa cirurgia, com sangramento, com transfusão de sangue, com infecção. Em 1 ano, a sobrevida ainda cai para 2/3, né? 1/3 pode morrer ao longo de 1 ano por conta de complicações da recuperação cirúrgica devido à extensão, a complicação relacionada à iatrogenia, só o acesso cirúrgico, a tentativa de cirurgia e isso tudo. Aqui uma cirurgia mostrando a reconstrução de aorta, né? Aqui tem uma prótese, então a prótese reconstruindo a aorta e dela saindo mais 2 ramos de prótese para irrigar a subclave, a vertebral. Então é possível fazer essa cirurgia, mas olha o tamanho da incisão, a reconstrução que tem que ter, o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico é longo, são cirurgias de 8 horas, 10 horas, né? Algumas delas têm circulação extracorpórea, o paciente perde muito calor, fica exposto, né? A mucosa fica aberta, o tórax aberto, exposto, perdendo calor. Então isso pode levar a hipotermia. Uma cirurgia cuidadosa tem que ser feito em um local que tem essa condição de suporte pós-operatório bem adequada também, com antibióticos e tudo isso. Aqui mais uma reconstrução com reimplante, aqui é o arco aórtico, aqui tem uma prótese puxando, desviando o fluxo de sangue para outro complexo de prótese, reconstruindo o tronco bracocefálico, a carótida esquerda e a subclávia esquerda. Então faz uma cirurgia com essa prótese, que cai nesse complexo de prótese e vão irrigar os 3 vasos da base do coração, né? Então a gente tem o tronco bracocefálico, a carótida esquerda e a subclávia esquerda. Então essa cirurgia pode ser feita, mas é um porte grande, mais uma vez, mostrando isso tudo. E o que melhorou em relação à mortalidade, à recuperação mais rápida, foi o uso de endoprótese. Endoprótese é um stent, então essa malha que a gente está vendo aqui nessa tomografia, existe uma malha aqui, é um stent, mas esse stent é recoberto, ele tem uma película, a gente não consegue ver aqui, essa película ela é fina, não sai na tomografia, nessa reconstrução de tomografia, mas ela impede com que o sangue entre no aneurisma. Vamos supor que tinha um aneurisma aqui, ó, um saco aneurismático, uma dilatação da aorta mais ou menos nesse ponto, uma suposição, tá, pessoal? O que vai acontecer agora? Ao colocar essa endoprótese, o sangue entra por aqui, passa por dentro, a malha não deixa o sangue encher o saco aneurismático, o sangue não vai escapar para o saco aneurismático mais.
O sangue vai seguir o seu caminho até onde a artéria está sadia de novo e daí voltar a irrigar os ramos normais. Tá? Então, ele exclui o aneurisma. Quando se usa uma endoprótese, ele exclui o aneurisma. Aqui é uma visão, né, um corte sagital, então uma visão lateral direita. Esse é o mesmo paciente, uma visão mais frontal, está um pouquinho oblíquo, mas a gente vê em outro ângulo. Mas a cobertura, então aqui devia ter um grande aneurisma, um aneurisma tóraco, pegando o tórax, indo até o abdômen, deixando livre aqui os ramos viscerais, tronco celíaco, mesentérica, superior, estão por aqui, eles estão livres. Mas houve uma cobertura de endoprótese ao longo da aorta torácica até o começo da abdominal. Se houve essa cobertura, que devia ter uma doença desse tamanho, dessa proporção, doença tóraco-abdominal. Isso tudo aqui foi feito com punção, com a técnica percutânea, sem necessidade de fazer aquele reimplante de vaso, uma laparotomia ou uma toracotomia. Isso mudou o rumo da doença aórtica, né? E é assim que se faz, ó. Vou mostrar uma ideia, como é que mostro para vocês aqui, tem um aneurisma abdominal, artéria renal, se sobe um material com a endoprótese, esse material é liberado, ele vai ser reposicionado, ele é revestido, vejam que ele é revestido. Se ele ficar nessa posição, a gente vai ocluir as artérias renais, não é o nosso objetivo ocluir a artéria renal. Então ele desce até a última parte sadia da aorta, a gente chama de colo proximal. A parte mais sadia vai ser mais ou menos por aqui, um pouco acima do aneurisma. Na verdade, colocou um colo aqui bem próximo, bem justa renal, ganhou o maior colo possível, um colo justa renal, desceu e agora ele vai completar a outra perna para um outro acesso. Tudo isso foi feito pelo lado direito, deixou aquela peça principal, pelo lado esquerdo ele completa e o sangue agora ele vai entrar aqui na parte proximal, o coração está aqui em cima, vai entrar aqui e vai perfundir, né? Ele vai passar aqui para a ilíaca do lado direito, para a ilíaca do lado esquerdo, excluindo esse aneurisma. Então essa película não deixa o sangue irrigar mais esse aneurisma. Se ele perfurar por degeneração, não tem nenhuma sequela mais significativa, nenhuma sequela maior para o paciente. Então, por um acesso à direita, ele soltou uma peça, depois ele completou com a segunda parte indo para o lado esquerdo. Vamos passar o filme de novo para a gente ter essa noção mais uma vez. Então, a punção à direita, se sobe o material, a endoprótese está aqui, o corpo principal, ela é bifurcada, ela tem um pedacinho menor que fica dentro do aneurisma inicialmente. A gente vai reposicionar essa malha, onde começa a malha, no melhor ponto do colo. Então, a gente vai preservar as artérias renais, a artéria renal esquerda, a artéria renal direita. Então, o máximo que a gente pode fazer sem prejudicar ela é deixando nessa posição justa renal. No caso, a artéria renal direita é um pouquinho mais baixa que a esquerda, então vai ficar logo abaixo da artéria renal direita. E libera-se essa endoprótese. Liberou essa endoprótese, vai faltar completar esse lado. Pelo acesso à esquerda agora, sobe o material tubular, ele vai ser conectado, fazendo então essa junção. Vai fazendo então essa junção das duas peças. O sangue entra por cima e sai por baixo, excluindo então esse aneurisma aqui. A cirurgia híbrida, ela também vem acontecendo de uma forma bastante interessante, porque permite tratar pacientes até então considerados sem condição clínica, né, ou no caso sem condição cirúrgica de tratamento, pelo grande porte de uma cirurgia ou pelo grande gasto de materiais. Às vezes um material é possível até fazer percutâneo, mas seria muito caro, várias próteses, vários stents, seria muito caro, sobretudo para o sistema de saúde nosso, o SUS, e não tem essa condição toda, mas também pelos convênios, né? Uma cirurgia dessa às vezes pode ficar mais caro que R$100 mil, R$200 mil só de material. Então é possível fazer cirurgias híbridas.
E com orgulho, né, o nosso grupo em Belo Horizonte, no Túlio Navarro, Ricardo Procópio, Rodrigo Bernardes, Castro, eu, né, durante mais de 10 anos a gente fez alguns casos, uma casuística bem grande, foi publicada no simpósio em Nova York, o VIT Simpósio, foi publicada a nossa casuística, até então era uma das maiores do mundo de cirurgia híbrida envolvendo o arco aórtico. O que a gente fazia? A gente fazia uma cirurgia mais simples no pescoço, aqui é uma visão anterior, a aorta ascendente, aqui vem o arco aórtico, a aorta descendente e a aorta torácica aqui atrás descendo, aqui é a visão anterior. A gente fazia uma cirurgia mais simples, por um acesso cervical, não é uma toracotomia, é uma cirurgia no pescoço, então ela é simples, relativamente mais simples, ligando, por exemplo, a carótida esquerda à carótida direita. E aí porque a gente ia recobrir esse tronco braquiocefálico. O aneurisma desse paciente, ele envolvia o tronco braquiocefálico, era uma dilatação até próximo a ele, aqui a dilatação era até próxima a ele, só que ao colocar a endoprótese, a gente iria excluir, essa endoprótese por ser revestida, iria excluir esse fluxo. Tanto esse, quanto um fluxo da carótida esquerda. Então a gente colocou um stent revestido, fez uma técnica que chama chaminé, vou mostrar para vocês depois, uma endoprótese, até o máximo que ela pôde ir, uma visão posterior para a gente ver isso, né? Então começou com endoprótese na parte ascendente, foi até o máximo. Nesse ponto aqui ela excluiu o braquiocefálico e a gente foi até mais longe um pouquinho até pegar a carótida esquerda. Aqui já é a subclávia esquerda, lá atrás. E se fez a cirurgia ligando essa vertebral com a outra vertebral. Aqui não apareceu ela, é essa cirurgia aqui, ó. Então o fluxo para carótida e subclávia direitas vem por aqui, o sangue vem, entra aqui nessa estrutura que a gente chama agora de chaminé, essa técnica é a chaminé, sobe pela vertebral esquerda, passa para lá para a vertebral direita, então os dois estão sendo perfundidos, ele vai descer pelo tronco braquiocefálico, vai pegar a subclávia, que não mostrou isso aqui, mas isso acontece, pega a vertebral também sobe, então a subclávia direita, a vertebral, que é a rama da subclávia, ela está perfundida por essa cirurgia híbrida. Então, a gente conseguiu fazer uma cirurgia pequena entre as duas carótidas e tratar uma doença tão grave quanto um aneurisma de aorta ascendente, que até então era considerável intratável por essa técnica. Deveria ser, então, feita uma cirurgia com parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, o coração ficava parado, né, fazendo máquinas fazendo a circulação do sangue. A gente deveria fazer uma incisão, reimplantar as coronárias depois nessa prótese. As coronárias são logo aqui no começo, iria ter que reimplantar a coronária, uma cirurgia longa, de alta morbidade, recuperação difícil. Aqui então foi feito tudo por acesso percutâneo, tudo isso aqui foi feito por punção, e essa prótese vem lá de baixo da artéria femoral. Esse stent revestido também vem lá por baixo, a gente faz o chaminé. E a única cirurgia é uma cirurgia cervical, mais uma vez, pelo pescoço. Uma recuperação bem mais fácil, né? Um risco bem menor, é uma cirurgia de menor porte e está resolvido esse problema. Isso aqui é a chaminé, ó. É quando a gente coloca um stent, aqui por exemplo, nas artérias renais, tem a renal esquerda, a renal direita, a gente coloca um stent revestido, tem que ser revestido pelo mesmo princípio dentro da prótese, né? Para o sangue só passar para onde a gente quer que passe. Se coloca então um stent na renal, outro stent na renal e se libera uma endoprótese sobre esses dois stents. Isso a gente chama de chaminé. O sangue vai entrar por aqui, vai perfundir o rim, vai entrar por aqui, perfundir o rim e vai entrar na endoprótese. Ele tem um risco de endolique. Endolique é vazamento, então o sangue passar nesses cantinhos aqui. Essa técnica deu certo, mas tem esse risco de complicação, em torno de 10 a 20% de manter endolique, ele não selar, ele não vedar totalmente e o sangue entrar por aqui e ficar enchendo ainda o aneurisma. A gente chama de endolique, vazamento, né? Endolique é o vazamento, então o sangue passa.
Mas na maioria das vezes dá certo. Se trombosa por baixo fluxo, um fluxo turbilhonado, se trombosa esses cantinhos, ele é trombosado e a pessoa consegue. Mas é um risco que não deve ser desprezível. Por conta disso, houve evoluções de materiais, né? Melhoraram, ao invés de fazer as técnicas de chaminé, começaram a fazer a técnica de fenestra. Fenestra é abertura, fenestra é buraco. Então os próprios fabricantes começaram a fazer próteses que têm esses buracos, ou até os médicos, né? Cirurgiões, a gente abria intraoperatório uma prótese, cortava, pegava um bisturi, cortava, se fazia uma fenestra manual ali, né? Manufaturada, na hora da cirurgia, baseada nos achados de tomografia do paciente, para depois entrar um stent por ele e não fazer mais o stent paralelo, né? Olha só que aqui é um stent paralelo à endoprótese. Agora, com essa possibilidade de fenestra, não, o stent vai entrar por essa fenestra, vai ficar com esse aspecto, né? Ele vai entrar por essa fenestra, então vai melhorou muito o índice de vazamento, reduziu, então, melhor dizendo, o índice de vazamento de endolique, mas permitindo tratar extensas áreas de aneurismas tórico-abdominais. Olha só esse caso aqui, um aneurisma torácico, abdominal, envolvendo todos os ramos viscerais, tronco celíaco, mesentérico superior, as renais direita e esquerda, tudo isso tratado, até as ilíacas comuns foram tratadas, até lá embaixo, até na bifurcação da ilíaca interna. A bifurcação da aorta é aqui e a bifurcação da ilíaca interna é aqui. Então foi tratado até lá embaixo, graças a essa técnica. Que melhorou mais ainda, agora são próteses que se vendem ramificadas, elas já são fechadas de fábrica, elas são costuradas aqui de fábrica, a gente basta completar esse toco com um stent revestido. Melhorou mais ainda o índice de vazamento, reduziu mais ainda. Aqui a gente colocava o stent por dentro, saindo por essa fenestra, poderia ter um vazamento nesse espaço entre o stent e a fenestra, ainda acontecia um pouco disso. Agora, com essa opção de prótese ramificada, isso melhorou muito. Mas tem um problema, assim, a área de material, então, por exemplo, uma artéria muito fina de 2 centímetros, caberia esse material aberto assim, ele mede, por exemplo, 2 centímetros. Mas se o paciente tem uma aorta de 15 milímetros, 1,5 centímetro, esse material não cabe, ele não abre lá dentro, ele fica apertado, então não consigo usar uma prótese ramificada, aí eu vou ter que usar uma prótese fenestrada, que aqui cabe em 1 centímetro e eu vou entrar direto com aquele ramo, acertando o ramo original. Então eu consigo fazer isso com prótese fenestrada. A ramificada já me exige, apesar de ter uma segurança no vazamento aqui, mas ela me exige um tamanho de artéria maior. A pessoa tem que ter uma artéria maior para caber essa posição, daí eu completar com stent. Já existem várias coisas no mercado também diferentes. Isso aqui é dupla ramificação. Então existe aquela prótese ramificada, vocês estão vendo aqui, ramificando na aorta. Depois ela ramifica de novo na ilíaca interna. Olha só, então já é dupla ramificação. Isso é de fábrica, né? Isso já vem um material com qualidade, com baixíssimo risco de endolique, de vazamento, tratando aneurismas aórticos, aneurismas ilíacos, Então a pessoa está uma doença extensa, grave, né, envolvendo a aorta, a ilíaca do lado esquerdo, a ilíaca do lado direito, a gente consegue fazer todo esse tratamento aqui percutâneo, por punção. E a última geração desses materiais são as próteses personalizadas, né? O pessoal fala também customizadas, mas customizadas é do inglês, que significa personalizada. Se manda então um estudo tomográfico para o laboratório, para a empresa que fabrica endoprótese, e ela vai fabricar uma peça para aquele paciente com a angulação, tamanho, a distância de cada ramo de acordo com aquele paciente. Onde que está o tronco celíaco, a mesentérico superior, a artéria renal esquerda, a artéria renal direita, de acordo com aquele paciente específico, né? O tamanho daquele colo principal, aquele colo proximal, melhor dizendo, para ele ancorar, para ele ficar fixo naquela aorta lá em cima, o tamanho disso, a extensão disso,
os ângulos, onde que está esse em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse. Tudo isso é feito de uma forma personalizada, né? Então o fabricante fabrica essa peça que vai ser disparada, que vai ser usada naquele paciente. Aqui é mais fino de propósito, para aquela situação de prótese ramificada, ela precisa ter espaço para caber os ramos dela aberta, tem que ter espaço para caber os ramos e daí a gente completar com os estentes revestidos. Ó. Então, se foi completado aqui na artéria renal direita, se completou na artéria renal esquerda agora, se completou aqui, deve ser o tronco celíaco que está mostrando, aqui a mesentérico superior. Então, se completa esses ramos aqui, fazendo um tratamento desse porte, dessa extensão, que até poucos anos atrás era nem imaginável, ninguém conseguia imaginar um tratamento dessa magnitude totalmente percutâneo, sem necessidade de reimplante de anastomose de vasos. Isso foi uma evolução muito grande, mas muito grande na cirurgia vascular. Mais um caso, né? Olha só, o caso controlado, na verdade, agora por tomografia, uma angiotomografia mostra o resultado. Então, tem uma endoprótese começando aqui no final da aorta descendente, a aorta descendente, pegando a aorta torácica, a abdominal, com todos os ramos tratados e chegando até embaixo nas ilíacas, até bifurcação da ilíaca, aquela foto que eu mostrei para vocês, agora vocês vendo com outros olhos, tronco celíaco reimplantado por endoprótese, mesentérico superior reimplantado, artéria renal esquerda, artéria renal direita, e sem complicações, né? Você vê que o fluxo ele aparece, é vermelho porque tem contraste e continua em vermelho aqui embaixo porque tem contraste. Então, sem complicações e sem aparecer o saco aneurismático. Aparece um limite aqui de cálcio, a gente consegue ver que o aneurisma era por aqui, porque está calcificada aquela parede do aneurisma, mas não tem sangue, não tem nada vermelho. O vermelho seria o contraste. Então, mais uma vez, não tem contraste aparecendo aqui dentro. É só a parede calcificada daquele aneurisma. E se ele se romper agora, não tem problema, porque não vai sangrar mais. O sangue só passa dentro da endoprótese. Se faz o controle desses pacientes de perto, né? O paciente ele precisa desse cuidado pós-operatório. Os métodos de imagem também vêm evoluindo de uma forma bem acelerada, né? Os métodos de imagem eles conseguem ver os metais por softwares dedicados a isso, sem artefatos. A gente consegue ver então aqui uma endoprótese dentro da aorta, o contraste aqui dessa cor aqui cinza mais clara, a endoprótese e o aneurisma. Isso aqui tudo é o aneurisma da aorta. Só que o sangue não entra mais em contato com esse aneurisma, ele só passa por dentro da prótese. Esse é o tratamento. A endoprótese ela conseguiu excluir o aneurisma. O sangue entra por aqui e sai lá por baixo, né? Então esse que foi o grande avanço aí da cirurgia endovascular, reduzindo morbidade, aumentando a recuperação, tratando pessoas que até então não tinham condições cirúrgicas. Pacientes de 80 anos são comumente tratados hoje, eles têm uma alta de 2 dias pós-operatório. Então isso mudou muito a história natural do aneurisma. Então, como conclusão, deixo para vocês que o aneurisma de aorta, o aneurisma tórico abdominal é uma doença grave, potencialmente fatal, uma vez que tem a ruptura mais de 90% de óbito relacionado ao sangramento. É um choque hipovolêmico bastante grave, porque envolve uma artéria de grande calibre e de alta pressão. A pressão é 120 milímetros de mercúrio. É uma doença grave, que o risco de ruptura está diretamente relacionado com o seu tamanho, com o tamanho da dilatação. Ela tem várias causas, as causas são degenerativas ou traumáticas. É uma doença que tem uma alta complexidade de tratamento, ela não é fácil, não é simples de ser tratada, depende de uma extensão, da localização, do tamanho do aneurisma para a gente indicar o tratamento. Existe uma classificação de Crawford que nos mostra isso, basicamente é onde que esse aneurisma está localizado e a extensão dele, porque daí o tamanho da cirurgia vai depender disso, ou se vai ser um tratamento cirúrgico, ou se vai ser um tratamento endovascular.
O tratamento cirúrgico tem altos índices de mortalidade pela complexidade, pelo porte, pela extensão das incisões, da recuperação, né, do próprio ato de tratamento. Então, complicações iatrogênicas, é o médico, é o tratamento que causa o problema para o paciente. Mas, desde os anos 2000, Parodi, que é um cirurgião argentino, ele começou a tratar então os aneurismas, ele chama Parodi, é argentino, ele começou a tratar então os aneurismas, já tem 20 anos, aneurisma de aorta abdominal, debaixo dos rins, com próteses bifurcadas, e os materiais vêm evoluindo nesses últimos anos, de tal forma que a gente consegue tratar todo um segmento tóraco abdominal e com os ramos viscerais todos perfundidos, né? Isso totalmente percutâneo. Então, isso foi uma grande evolução na nossa área aí. Mais uma vez, eu agradeço pela atenção de todos, tá? Fico à disposição pelos canais para retirar dúvidas, comentários. Obrigado.